Olá, irmãos, graça e paz. Deus nos abençoe nesse dia, no dia do Senhor, que Ele nos ilumine com a compreensão da Sua palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1. Nós leremos do versículo 5 ao versículo 8. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. O tema da nossa meditação neste dia é cultivando a virtude da sabedoria. Cultivando a virtude da sabedoria. Diz assim a palavra de Deus: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, cultivando a virtude da sabedoria. A Bíblia nos ensina e nos estimula a vivermos neste mundo de forma sábia e piamente. Precisamos entender que a sabedoria está à nossa disposição. Deus quer que os seus filhos sejam sábios, vigiem, saibam viver neste mundo, saibam conviver com os incrédulos, saibam conviver com os ímpios, com seus cônjuges, com seus filhos, porque a sabedoria é a arte do bem viver. Nós precisamos entender e definir de uma vez por todas que sabedoria não é conhecimento. Existem pessoas com pouquíssima instrução acadêmica que são sábias. E existem pessoas, doutores com pós-doutorados, que não possuem sabedoria nenhum. Conhecimento é o acúmulo de informações tecnológicas e científicas de uma determinada área. Sabedoria se aprende com a vida e não com os livros. Essa é a diferença. Tiago deixa claro: se alguém de vós necessita de sabedoria, ou seja, todos nós necessitamos, peça a Deus. É o primeiro passo para se cultivar a virtude da sabedoria. Peça a Deus que lhe dê sabedoria para viver neste mundo, para conviver com as pessoas, para abençoar as pessoas. Faça como Salomão, que diante de Deus não pediu riqueza, não pediu morte dos inimigos, pediu sabedoria para entrar e sair do povo, pediu sabedoria para liderar aquele povo e junto com a sabedoria Deus deu a ele toda a prosperidade que ele necessitava. Deus tem um tesouro de sabedoria para mim e para você. Precisamos buscar, porque a sabedoria evita sofrimento, a sabedoria evita angústia, a sabedoria evita fraturas, evita cicatrizes. Uma pessoa sábia é alguém que vive contente com o que tem. Não é ansioso, não cria grandes expectativas irreais. Uma pessoa sábia sabe perdoar, porque é mais sábio perdoar do que cultivar amargura. Uma pessoa sábia sabe que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Uma pessoa sábia não é explosiva, porque ele sabe que aquilo vai produzir dor, tristeza, amargura nele, no próximo, feridas em ambos. Então, ele não é uma pessoa que se dá contenda a todo momento, não é um brigão, não é um indivíduo colérico, violento. Pelo contrário, ele sabe que a paz entre as pessoas é mais abençoadora, traz mais felicidade. Por isso, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça com fé, porque aquele que pede duvidando é semelhante à onda do mar, é inconstante. Mas quais são as características da sabedoria que Deus tem para nós? Qual é a sabedoria? No próprio livro de Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 13, o apóstolo nos mostra a diferença entre a sabedoria da carne e a sabedoria do alto. Ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tem de vós no coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois
pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É esse tipo de sabedoria que Deus requer de nós. Não confunda sabedoria com arrogância. Não confunda sabedoria com prepotência. Há pessoas que leem, inclusive a Bíblia, para atacar os outros, para humilhar o próximo, para dizer que ele sabe mais e que ele conhece mais. Isso é carnal, animal e demoníaco, é o texto que está dizendo. Há pessoas que querem ter conhecimento por inveja, porque o outro tem. Isso não é sabedoria. Há alguns, muitas vezes, que por terem maior instrução acadêmica, se acham pessoas superiores àqueles que tiveram pouca ou baixa escolaridade. Isso não é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto nos diz a palavra que mora com os humildes. Você tem sido sábio no seu dia a dia? O seu andar, a sua postura diante das pessoas revela sabedoria ou insensatez? Ou tolice. As pessoas veem em você alguma pessoa sábia ou uma pessoa tola, ou uma pessoa iracunda, violenta. O texto deixa claro, a sabedoria do alto, ela é tratável, pacífica, cheia de misericórdia. A sabedoria terrena, ela é tomada pela inveja, sentimento faccioso. Ela é dada à contenda, por isso precisamos evitá-la. Quantas pessoas você não conhece que acha que tem sabedoria, mas é arrogante? Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria que vem do alto. Isso é carnal. Isso é demoníaco. A sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia. Seja sábio neste dia. Procure sabedoria para viver bem, querido. Porque o sábio vive feliz. Porque ele sabe lidar com as demandas da vida. Ele sabe que é tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Ele sabe que há tempo de sorrir, há tempo de deixar de sorrir. Há tempo de afagar, há tempo de bater. Há tempo para falar, há tempo para calar. Tudo isso é o quê? Sabedoria. E saber a hora certa de cada coisa é uma arte. Por isso que precisamos cultivá-la. É uma arte que, se cultivada, se orarmos pedindo a Deus, Ele dá, independente da idade. Que é outro mito que se tem. A pessoa mais velha é sábia. Não necessariamente. Existem pessoas mais velhas que continuam tolas e insensatas. Como existem jovens, adolescentes muito sábios. Porque isso independe de idade. Isso tem a ver com o seu compromisso, a sua fidelidade com os preceitos de Deus. Na Bíblia existe uma coleção de livros chamados livros sapienciais. Provérbios, Jó, Salmos, Eclesiastes são livros conhecidos como sapienciais porque eles nos ensinam a arte do bem viver. São livros que nos comunicam a sabedoria de Deus, como Deus requer que cada um de nós possa viver neste mundo. Por isso, nesse dia eu pergunto a você, que tipo de sabedoria você tem cultivado? A terrena ou a celestial? Você é sábio? Você sabe a hora de agir, a hora de não agir? Você é pacífico? Você é indulgente? Você é tratável? Já notaram como algumas pessoas intratáveis, que ninguém suporta, que ela não consegue lidar bem com ninguém? Mas a Bíblia diz que a sabedoria do alto ela é tratável. É uma pessoa de bom trato, de fino trato, plena de misericórdia e de bons frutos. As pessoas severas demais, extremamente rigorosas, tendem a não terem misericórdia, a serem carrascas com o erro do próximo. Isso não é sabedoria. A sabedoria está cheia de misericórdia, porque ele entende que o erro do outro não é diferente do meu. O pecado que está no outro está em mim também. Por isso precisamos ter cheio de compaixão e de misericórdia. Neste dia, se você tem tido falta de sabedoria, peça a Deus que Deus derrame abundantemente da sua sabedoria no meu e no seu coração, em nome de Jesus.